Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula, entender como é que funciona um pouquinho mais da nossa física, né? Então aqui nessa aula a gente vai falar a respeito do trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica, como é que elas funcionam, como é que a gente tem o trabalho dessas situações aí, dessas duas forças, como é que funciona a análise dessas situações. Então bora lá dar início para nossa aula. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem o trabalho da força-peso, beleza. Então, nessa situação, a gente tem um objeto, vem aqui a uma certa altura, como a gente pode ver, e eu pego ele e faço ele se mover, né, de alguma forma, daqui desse ponto A até esse ponto B. E eu sei que bem aqui, olha, nesse objeto, vai estar atuando o quê? A força chamada de força-peso. Por quê? Porque ela sempre atua em objetos, né, que estão próximos à superfície da Terra. Então, e ela sempre aponta para o centro da Terra, como a gente já viu durante as nossas aulas. Beleza. Então aqui a gente tem um objeto, ele sai do ponto A, chega no ponto B, como vocês estão vendo bem aqui, andando verticalmente, mas a força-peso está sendo feita, olha só, bem aqui nessa direção, né, e nesse sentido. Então o deslocamento tem um certo ângulo em relação a essa força-peso bem aqui, esse ângulo aqui entre eles. Beleza. Geralmente, quando a gente analisa a força-peso, a gente considera justamente que esse objeto, né, os objetos estão o quê? Próximos à superfície da Terra. Se eles estão próximos à superfície da Terra, a gente considera que essa força ela é uma força de valor constante, né? Já que a força-peso depende do quê? Da massa e da gravidade. E a gravidade também tem um valor constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Para a gente considerar que essa força-peso seria uma força variável, a gente teria que levar esse objeto para muito longe da Terra, onde ele estaria mudando o valor dessa força-peso. Mas no geral, né, objetos que estão próximos à superfície terrestre vão ter um peso, né, com uma força, com um valor constante. Então eu tenho aqui, por exemplo, 93 quilos, aí tem a aceleração da gravidade, então meu peso é de 930 newtons. Esse valor fica constante, né, independentemente se eu estou aqui em nível do mar, se eu estou a 10 metros do nível do mar, meu peso tem um valor constante aí, porque quase não muda o valor dele, né? Então a gente considera que ele tem um valor constante. Enfim, dessa forma, significa que eu estou trabalhando com uma força de valor constante. E nós vimos na nossa última aula que quando a gente trabalha com uma força de valor constante, o trabalho dessa força depende do valor dessa força, o deslocamento que ele teve e o cosseno do ângulo entre o deslocamento desse objeto que a gente está fazendo essa força e essa força bem aqui, como a gente pode ver nessa situação. Beleza. Essa é a primeira informação que a gente precisa ter, né? Então a gente considera a força-peso como um valor constante. E analisando ainda mais essa situação bem que, olha, a gente tem um certo deslocamento e a gente tem uma certa altura. Então, pegando esse deslocamento que a gente tem bem aqui, essa certa altura que a gente tem bem aqui, h, né, um deslocamento bem aqui, e uma certa distância entre essa altura e esse deslocamento, né, esses catetos, a gente pode formar um triângulo que ele tem um certo ângulo bem aqui, olha, reto. E a gente sabe que tem um ângulo bem aqui, né, entre essa força-peso, essa altura também e esse deslocamento. E olhando esse triângulo bem aqui e analisando um pouquinho mais a respeito dele, falando da função cosseno bem aí, eu sei que o cosseno de um triângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa desse triângulo. Beleza. Nesse triângulo que a gente tem bem aqui, o cateto adjacente, o cateto que está junto a esse ângulo, é justamente a minha altura bem aqui. Então o cosseno do ângulo desse triângulo bem aí é igual a essa altura, h que eu tenho bem aí, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa aqui é esse lado maior desse triângulo que a gente tem, que é justamente o deslocamento que esse objeto teve. Beleza. Então, se eu isolar a altura bem aí, olha, a altura é igual a quem? Esse d que está dividindo, ele passa multiplicando, então fica d vezes o cosseno de θ. Então, olha só, eu sei que a altura, essa altura bem aqui que esse objeto se encontra, né? Aqui ele sai daqui e chega até uma certa altura bem aqui, só que o deslocamento que ele tem é esse, né? Beleza. Mas a altura, independentemente do deslocamento dele, continua sendo um certo valor h bem aqui, beleza. E eu sei que essa altura, para eu descobrir o valor dessa altura, basta eu pegar o deslocamento que ele teve bem aqui e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ aqui entre esse deslocamento e essa força P, né? Ou essa altura também, enfim. Então, olha só, onde tem d e cosseno θ, eu vou substituir por h. E bem aqui, olha, a gente tem d cosseno θ. Então, isso daí a gente acabou de comprovar que é o h, né, a nossa altura. E quem é
a força que está sendo feita nesse objeto bem aqui que a gente está analisando, justamente a força-peso. Então, onde tem F, que é a nossa força, a gente vai colocar justamente a força-peso. Então, é o peso vezes a altura. Por fim, eu sei que o peso, né, que a gente já viu nas nossas aulas anteriores, depende da massa e da gravidade. Então, nesse caso bem aí, o trabalho da força-peso, olha só, vai depender da massa, da gravidade e da altura. Então, a gente está observando aqui que toda vez que a gente tiver um objeto que ele tem uma certa altura, né, que ele se desloca, independentemente aqui desse deslocamento que ele está tendo, né, ele pode se deslocar na diagonal, de cima para baixo, daqui desse lado para esse outro, aqui para baixo, né, para o outro lado, pode ir para cima, para o outro e tal. Como é que eu faço para descobrir o trabalho dessa força? Basta eu saber a massa desse objeto, que ele vai estar na questão geralmente, o valor da gravidade, que a gente deveria saber que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura com que esse objeto se encontra, né, com que ele vai estar descendo, subindo, enfim, a gente vai estar analisando lá na questão. Então, por fim, mais uma vez, o trabalho da força-peso, ele aqui a gente vai observar que depende apenas da massa do objeto, da gravidade e da altura. Bastante parecido com a nossa situação que a gente tem da energia potencial, né, que a gente tem aqui quando um objeto está a uma certa altura. E a gente vai estar estudando energia potencial gravitacional, né, a gente vai estar estudando, ele é bastante parecido, claro, né. E lembrando que o trabalho, nesse caso bem que ele tem sinal, né, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, e a gente vai discutir isso já já aqui a partir do próximo momento do nosso vídeo. Bom, então como eu falei para vocês, a gente tem aqui situações em que o trabalho da força-peso ela vai estar positiva ou ela vai estar negativa. Então a gente precisa analisar essas situações. Então olha só bem aqui. Imagina que eu tenho um objeto, uma bolinha aqui, mais uma vez, e eu simplesmente deixo ela cair. Por exemplo, essa caneta aqui, eu pego e deixo ela cair, como vocês estão vendo bem aqui. Então o que acontece? Analisando as forças que atuam nesse corpo, né, na descida, ele está aqui numa certa altura A, ele vai chegar numa certa altura B, ele vai descer isso daqui. Beleza. Então olha só. Analisando as forças que atuam nesse corpo, eu sei que vai ter justamente a força-peso atuando para onde? Justamente para baixo, apontando para o centro da Terra. Só que o deslocamento desse objeto também é para onde? Para o centro da Terra. Ó. Também aqui eu vou soltar ele foi para onde? Ele foi para baixo. Então o deslocamento é aqui para baixo e a força-peso também aponta aqui para baixo, como vocês estão vendo aqui nessas duas setas. Uma mais aqui em cima e uma mais embaixo. Então, nesse caso bem aqui, eu tenho a força-peso apontando para baixo e o meu deslocamento apontando para baixo também. Só exemplificando bem aqui, olha, o peso e aqui o nosso deslocamento. Eles estão, né, apontando no mesmo, eles estão na mesma direção e apontando no mesmo sentido. O ângulo entre eles é o quê? Nessa situação, né, é de 0 graus. Lembrando lá da nossa aula de vetores, né? Eles apontam eles estão na mesma direção e apontam também para o mesmo sentido, ou seja, de cima para baixo. Nesse caso, o ângulo entre eles é de 0 graus. Como o ângulo entre eles é de 0 graus, eu sei que o cosseno de 0 é 1. Então, nesse caso bem aqui, o meu trabalho acaba sendo positivo, porque olha só, o peso e o deslocamento estão se favorando, né? O peso aponta no mesmo sentido do meu deslocamento. Beleza, até aí tudo bem. Então, na descida, o trabalho da força-peso ele é positivo. Já na subida, então eu tenho um objeto, e o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cima aqui, ó, que nessa caneta, por exemplo. Então eu tenho um objeto bem aqui, eu jogo ele para cima. Se eu jogo ele para cima, o objeto não vai cair, ele vai o quê? Ele vai subir. Então o deslocamento desse objeto é aqui para cima. Mas eu sei que a força-peso ela continua atuando para onde? Para baixo, ela sempre aponta para baixo, né? Em direção ao centro da Terra. Então olha só, nessa situação aqui, a gente tem o peso apontando para baixo e o deslocamento apontando para cima. Então eles estão até na mesma direção vertical, só que um aponta para baixo e um aponta para cima. Então eles estão apontando em sentidos opostos. E olhando isso daqui, olha, eu sei que o ângulo entre eles é de 180 graus. Então quando isso acontece, analisando lá a nossa força, peso, depende do quê? Do peso, da força, né? Do deslocamento e do cosseno do ângulo entre eles. Eu sei que o cosseno de 180 é menos 1. E eu já sei que a força-peso e o deslocamento é o quê? Termina em mgh. Então o trabalho da força-peso, nesse caso bem aqui, ele vai ter um valor negativo, né? Então, só recapitulando. Na descida, como o peso e o deslocamento apontam para o mesmo sentido, né? Ou seja, de cima para baixo, o trabalho vai ser positivo,
porque o ângulo entre eles é de 0 graus. Já na subida, o ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Eles vão estar apontando em sentidos diferentes. Nessa situação aí, o que acontece? O nosso trabalho, né, da força-peso dá um valor negativo, um trabalho menor do que zero. Então aqui, né, pela nossa equação ficaria que o trabalho da força-peso é igual a menos mgh. Então essas são as duas situações aí que a gente tem o trabalho positivo ou que a gente tem o trabalho negativo. Só mais uma coisa bastante importante que a gente precisa saber é que a força-peso ela é uma força conservativa. E uma força conservativa é aquela que, quando a gente analisa o trabalho que ela está fazendo, esse trabalho independe da trajetória. Então, olha só, independentemente se eu pegasse esse objeto aqui, trazendo ele do ponto A para o ponto B em linha reta, como a gente está vendo bem aqui, ou se eu pegasse e fizesse isso daqui assim, ó, com ele, esse trabalho dessa força-peso para trazer ele de lá para cá, tanto em linha reta quanto fazendo toda essa trajetória indo lá em cima, embaixo, até chegar bem aqui, seria o mesmo. Por quê? Porque o trabalho dessa força-peso, nesse caso, por ser uma força conservativa também, depende só da massa, da gravidade e da altura com que ele se moveu. Então, independentemente da trajetória, o trabalho vai ser o mesmo, tanto em linha reta quanto aqui, como a gente está observando, ele em zigue-zague, tá bom? Então, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. E, no geral, o trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória. Tá? Existem outras forças conservativas que a gente vai ver mais para frente também. Então, a partir de agora, né, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito do trabalho, né, em outras forças, que no caso da nossa força elástica. Bora lá. Bom, então a força elástica aqui, né? Bora ver o trabalho para força elástica. Beleza. Então aqui a gente tem uma certa mola, por exemplo, como a gente está observando. E aqui nessa primeira situação, ela está paradinha lá, eu não estou forçando ela nem comprimindo e nem esticando ela. Se eu tivesse esse sistema massa e mola, ele estaria parado bem aqui nesse ponto que eu chamo de zero, né? E aqui eu tenho os pontos A, B, C e D. Então imagina lá que eu pego essa mola e eu estique ela até passando um pouquinho aqui do nosso ponto C, como vocês estão observando. Eu sei que quando eu puxo, eu faço uma força, olha só, para cá, que eu chamo essa força de força do operador. Ou seja, um agente externo, né, no caso a minha mão, por exemplo, eu, né, que eu pego e puxo esse objeto esticando ele, ou eu posso comprimir também, enfim. Nesse caso aqui eu optei por a gente estar puxando essa mola. Então eu puxo aqui, eu faço uma força do operador. Só que nessa mola bem aqui surge uma força contrária a essa força do operador. Surge uma força, né, que tenta restaurar a posição de equilíbrio dessa mola bem aqui, que a gente chama de força elástica. Então, quando eu puxo bem aqui, surge uma força, né, contrária a esse meu movimento, tentando fazer a mola voltar aqui para esse ponto de equilíbrio, esse ponto O bem aqui. Então, quando a gente analisa essa situação e a gente quer saber o trabalho dessa força elástica, a gente está falando do trabalho dessa força bem aqui, né, que é feita contra o sentido do movimento aí de quem está puxando, né, contra a força de quem está puxando, esticando ou comprimindo essa mola. Beleza. Só lembrando que a força elástica, ela a gente pode achar ela, né, por Kx, depende da constante elástica da mola, o quão dura ela é e do deslocamento que essa mola teve, né, o quanto que ela foi esticada, da deformação dela. Beleza. Então, bem aqui, o que a gente pode observar? Que essa força elástica ela é uma força restauradora. Por quê? Porque quando eu tento esticar ela, ela tenta se comprimir para voltar aqui para o ponto de equilíbrio. Quando eu comprimo essa mola, ela tenta se esticar para o quê? Para ela voltar também para esse ponto de equilíbrio. Essa é a ideia da mola. E observando isso, a gente vê que essa mola não permanece, a força nessa mola não permanece com o mesmo valor, né? Não é uma força constante. Por quê? Porque quanto mais eu puxo essa mola, mais ela quer voltar. Então, de acordo com que eu vou aumentando a força puxando ela, ela também vai aumentando a força dela para tentar voltar à sua posição de equilíbrio. De forma constante, né? Mas o que a gente acaba vendo é que essa força vai mudando o valor, né? Ela aumenta constantemente, uma certa taxa, que depende da constante, do deslocamento que a gente está tendo, mas ela é uma força que a gente diz que é uma força variável. E se ela é uma força variável, a gente pode achar, então, a gente viu na nossa aula, né? A respeito do trabalho em si, que a gente pode achar, no caso, o valor dessa força através do quê? Através do gráfico. Então, analisando aqui um gráfico da força elástica, a gente vai ter a força sendo feita de acordo com que essa mola está sendo deslocada, né? De acordo com que essa mola está sendo deformada. Então, eu posso constatar que a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho, né? Em número, claro, é igual
a esse trabalho. Então, olhando essa área bem aqui, a gente tem, olha só, um certo triângulo, né? Tudo que está abaixo aqui dessa área desse gráfico é um certo triângulo, beleza. Então, essa área aqui me daria o valor dessa força elástica, como a gente pode observar. Beleza, então a área, como é um triângulo, né, é numericamente igual ao... Como é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Beleza. Então a área vai ser igual a quem? A base desse triângulo, né? O que seria a base desse triângulo? No caso, a base desse triângulo é justamente a deformação que ele está tendo. E a deformação que ele está tendo aqui é um certo valor que a gente está considerando em x, né? Então, é um certo x bem aqui. E a altura desse triângulo, olha só quem é? É a nossa força. Né? Esse triângulo aqui tem uma certa altura, que é justamente a força que a gente faz, que a gente chama de força elástica. Então, bem aqui é o que a gente chama de força elástica, bem aqui. Isso tudo dividido por 2. Mas a força elástica, eu já disse que é K vezes X. Então, a área desse triângulo bem aí, eu vou colocar a força aqui para ficar mais fácil da gente visualizar como é a fórmula no final. Então, a força elástica eu vou substituir por Kx. Então, fica Kx, que multiplica um x que já tinha bem aqui, né? Isso tudo dividido por 2. Então, no fim das contas, o trabalho da força elástica, para a gente achar, em qualquer situação que seja, depende de K. X vezes x é x ao quadrado, dividido para 2. Então, olha só, pela área, né, isso é numericamente, claro, igual ao trabalho. Então, o trabalho da nossa força elástica, bem aqui, é igual a quem? Kx ao quadrado dividido para 2. Esse é o trabalho da nossa força elástica. Então, toda vez que a gente puxa um objeto, que a gente comprime um objeto que está preso a uma mola, um elástico, né, um corpo que pode esticar, a gente pode achar o valor do trabalho dessa força que ela está sendo feita, claro, sempre contrário ao sentido do que a gente está puxando, né, fazendo essa força, através dessa equação bem aqui, né? Então, o trabalho da força elástica depende da constante elástica dessa mola, que ele vai te dizer na questão, né, o quão duro ou quão mole ela é, e da deformação ao quadrado que ela teve, isso tudo, no caso, dividido por 2. Bom, assim como nas outras situações que a gente estava vendo, o trabalho da força elástica ela também pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. Então, olha só, nessa situação bem aqui, eu começo a puxar essa mola bem aqui para esse lado, né, como a gente viu, e o deslocamento que ela está tendo vai ser para onde? Vai ser justamente para esse lado bem aqui. Mas a força que eu estou analisando está sendo feita para onde? Para lá, que é a força elástica dessa mola, né, que surge quando eu estou deformando ela. Então, nesse caso bem aqui, olha só, o ângulo entre esse deslocamento que está sendo feito para cá e essa força elástica que está sendo feita para lá, tentando restaurar essa mola, o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, nessa situação bem aí, o que a gente tem? Que quando a deformação da mola está aumentando, né, isso pode ser feito para o outro lado também. Imagina que eu estivesse comprimindo a mola para cá, para esse lado. Se eu estou fazendo uma força do operador para cá, a força elástica vai surgir para onde? Para lá, para o outro lado, tentando fazer ela se esticar, voltar aqui para essa posição. Só que o deslocamento também está sendo feito, olha, para esse lado bem aqui, mas a força elástica está sendo feita para cá, né, na compressão. Então a gente determina assim, que quando essa mola ela está sendo deformada e quando essa deformação está aumentando, o trabalho dessa força elástica ele é negativo, né? Então quando a gente aumenta, quando a gente estica, quando a gente comprime essa mola, o trabalho dessa força ele é negativo. Por quê? Porque ele está tirando a energia desse sistema, tentando fazer ela voltar, ó, ao ponto de equilíbrio dela. E já quando a gente solta essa mola, o que vai acontecer? Por exemplo, eu estou puxando essa mola aqui, esticando ela para lá, né? Aí a força elástica está sendo feita, ó, para lá, tentando puxar ela de novo. Quando eu solto, o que acontece com esse deslocamento? Em vez dele ir para lá, ele vem para cá. Por quê? Porque a mola começa a puxar ele. Então o bloquinho anda para cá e a força elástica também está sendo feita para lá. Nesse outro caso aqui, quando eu comprimo a mola, né, e eu deixo de comprimir, o que acontece? Ela continua fazendo força para lá e o deslocamento passa a ser para cá, porque eu soltei a mola, né? E esse corpo de massa aí, né, acaba se movimentando para cá. Então, quando a deformação diminui, ou seja, quando ela para de esticar ou quando ela para de se comprimir e começa a voltar à sua posição original, o trabalho da força elástica é negativo, porque nesse caso o deslocamento e a força elástica vão estar a favor um do outro, né? Então, na aula de hoje é só. Foi bastante importante a gente ver, né? São duas situações que são bastante cobradas em vestibulares, que é o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica, né? A gente entendeu como é que funciona e
A gente precisa também aplicar isso em exercícios, sempre botar em prática, né? Não é nada complicado, só tomar atenção, prestar bastante atenção, né? No sentido aqui dos sinais, quando a gente estiver numa situação que um corpo está descendo, o corpo está subindo, ou que a gente está comprimindo a mola, esticando ela, né? Ou que a gente soltou ela, para a gente trabalhar com, para a gente ver o trabalho que essas forças vão ter. Então não é nada complicado, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.